pessoal, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco no Z4, e a gente nem sabe muito o que esperar. Hoje o clima não tá para brincadeira, as torcidas organizadas convocaram um protesto, estão pedindo para que ninguém entre no estádio, enfim. Eu vou passar agora para vocês aqui um esquema de trânsito divulgado pela Sete Rio, porque algumas ruas vão estar interditadas até 00h30. São as seguintes ruas: Rua Francisco Palheta, Avenida Roberto Dinamite, Rua Ferreira de Araújo, Rua São Januário, Rua General Argolo, Rua do Bonfim no sentido Estádio São Januário, Rua Ricardo Machado, Rua Lima Barros, Rua Nilton Prado e Rua Dom Carlos. Agora vamos ouvir um pouquinho os torcedores e buscar alguém aí das torcidas organizadas. Estou aqui ao lado de Marcelinho Rocha, ele que é vice-presidente da Força Jovem do Vasco e também presidente da Astovaz. Queria que você falasse sobre essa convocação de hoje, esse protesto. Conta um pouquinho aí para quem não está acompanhando e também para quem está aqui. Fala um pouquinho para a gente. Tá bem, boa noite. O protesto de hoje, ele é exclusivamente em cima dos jogadores do Vasco, né? Se é que se possa dizer que são jogadores. Não é nada contra a presidência, não é nada contra a atual diretoria, né, do clube associativo, muito pelo contrário. A gente está aqui com total declaração de apoio para o Pedrinho, a gente sabe que ele está fazendo o trabalho correto, o que tem que ser feito, só que a torcida do Vasco ela não aguenta mais esse atual elenco. Então, assim, pela primeira vez, desde que eu estou aqui, cheguei aqui com 13 anos, que a torcida do Vasco faz um protesto em forma de público zero. Lembrando que esse protesto é somente para dar entrada ao estádio, tá? Ele não é um protesto que não é para vir para São Januário. A gente sabe que o comércio local depende muito dos jogos do Vasco, né? Em dias de jogos, né? Do público vascaíno, então assim, a gente quer que todo mundo venha para cá, para a gente dar sustentabilidade para o povo que precisa trabalhar no dia dos jogos do Vasco, só que a gente não quer entrar, a gente não tem tesão, satisfação e nem um pouco de prazer em ver o Vasco jogar hoje. Então é totalmente restrito a entrar no estádio, mas não deixar de frequentar São Januário. Marcelinho, então o que mais tem incomodado vocês é a atuação do elenco especificamente. Essa é a principal, reclamação, protesto em cima dos jogadores, como você falou. Ou tem alguma coisa além? Não, é totalmente 100% em cima do elenco. Porque o que eles vêm fazendo dentro de campo não é digno de quem veste a camisa do Vasco. O Léo Pelé, ele tem sofrido uma pressão muito grande, é um dos que mais tem sofrido. Por que essa pressão tão grande em cima dele, ou não é algo específico com ele? O primeiro ponto do Léo Pelé é a questão que ele é o capitão do time, não se comporta como tal, né? É um zagueiro, nós temos a zaga mais vazada do campeonato, se não for, eu acho que hoje é a mais vazada do campeonato. O cara é zagueiro, capitão, e o cara não tem um cartão amarelo. Então, para você ver a disposição que esse cara está em campo defendendo as cores do Vasco. Então, assim, ele é o cara que a torcida hoje enxerga e eu vejo que é o primeiro que tem que sair. Qual atitude vocês esperam que aconteça na prática da diretoria, enfim, dos jogadores? O que vocês querem que aconteça na prática? Eu acho que hoje a diretoria ela tem que tem que exercer um papel de cobrança que pelo menos, cara, esses caras honrem a camisa que eles estão vestindo. E hoje o nosso presidente do clube, ele é um presidente que ele foi ídolo, que ele é torcedor, ele morou em São Januário, então assim, ele conhece muito bem as nossas raízes. E aconteceu o que aconteceu no dia 2 de junho no Maracanã e nada acontecer com esses caras que estavam em campo é uma coisa surreal. Você vê o Léo Jardim chateado, você vê o Verratti chorar ao término do jogo e para o restante do elenco foi apenas mais uma partida, coisa que isso não pode acontecer. Marcelinho, para a gente terminar, a torcida é a força do Vasco. Vocês não têm medo, assim, né? Não é medo, não acham que essa convocação assim, para o público zero não pode prejudicar, de certa forma, ainda mais o momento que o clube está passando? O Pedrinho, enfim, você já deixou claro aqui que não é em cima do Pedrinho, mas você não acha que isso pode cair em cima dele também? Olha, o que acontece? Todos os rebaixamentos do Vasco, tudo que aconteceu com o Vasco durante todos esses anos, a torcida sempre esteve presente porque todos os jogadores que ali estiveram, nunca faltou vontade. No auge do nosso rival, nós tivemos um jogo no Maracanã que o jogo foi 4-4 e o elenco era mais limitado do que o atual. Então o vascaíno entende, eu tenho certeza disso, eu conheço muito bem a torcida, que a partir do momento que a mudança de comportamento tiver dentro do campo e os jogadores começarem a honrar o Vasco de verdade, a torcida ela volta. A torcida hoje, ela não vem ao estádio porque assim, alguns aproveitadores ficaram circulando na internet que quem viesse ia ser hostilizado.
Por isso que eu gravei aquele vídeo cedo. Isso não existe. Isso não existe. Todos que estão aqui vão ser bem-vindos. Quem quiser entrar, pode entrar de boa. Ninguém vai tirar o direito de ir e vir de ninguém. E assim, a torcida do Vasco sabe que se hoje o Vasco, vamos te dar um exemplo, perder para o São Paulo, que é uma coisa normal, que são dois jogos, são dois times grandes que estão jogando, mas se o cara demonstrar disposição, se o cara demonstrar garra, ficar chateado porque está perdendo, a torcida do Vasco abraça. Nós fomos rebaixados e nós não voltamos em seguida no último rebaixamento. E a torcida do Vasco não abandonou. Por quê? Porque sabia que o momento era ruim, mas quem estava dentro de campo estava honrando com a camisa do Vasco, coisa que hoje não acontece. Os jogadores que estão dentro do campo hoje, dos 11 titulares, 9 não honram a camisa do Vasco. Obrigada, Marcelo. A gente torce aí para que tudo ocorra de forma pacífica e que a gente tenha algum resultado positivo. Obrigadão, viu?